Quando a gente se depara com um assunto que é bastante complexo, difícil de entender, a gente consegue agrupar esse conjunto de informações e conciliá-los em um símbolo. Um símbolo representa muito bem todo um conjunto de informações a quem ele está representando. Por exemplo, se você pegar o símbolo da Volkswagen, você associa automaticamente aos automóveis da empresa. Se você pega uma cruz, você associa ao cristianismo. Existem muitas informações por trás dos símbolos. É uma coisa bastante interessante. Se você pegar, por exemplo, o Templo de Salomão, toda a conjuntura de símbolos no Templo de Salomão, desde o átrio exterior, desde o lugar santo até o lugar santíssimo, tudo isso vai apontar para Jesus, vai apontar para o projeto de Deus. E quando você vê esse apontamento, toda essa conjuntura de símbolos é um arquétipo. Não, arquétipo não é um conjunto de símbolos. Arquétipo é superior a um símbolo. Arquétipo é uma representação de algo maior. O templo apontava para Jesus. O templo é um arquétipo de Jesus. Se você pegar, por exemplo, o rei de Salém, Melquisedeque, aquele rei sacerdote a quem Abraão entregou o dízimo de tudo, figura bastante misteriosa no Antigo Testamento, objeto de muita discussão, a quem é dado muita interpretação, a quem nós faremos muita menção em vídeos posteriores, Melquisedeque é um tipo de Cristo. Ele aponta também para Jesus. Melquisedeque é um arquétipo de Cristo. E é disso que se trata essa conjuntura de vídeos, esses vídeos que nós vamos montar dentro dessa playlist. A gente começou nos vídeos passados falando sobre o arquétipo da Trindade, onde eu expus evidências na palavra que apontam para a doutrina da Trindade. Agora a gente vai entrar numa esfera mais individual. Nós vamos separar essas pessoas da Trindade e estudá-las individualmente, uma por uma, começando pelo Deus Pai. Hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do Deus Pai. Quem é Deus, afinal de contas? Talvez essa seja uma pergunta muito grande para seres pequenos como nós. Na verdade, o homem tem buscado o divino desde o primórdio dos tempos. Desde que o mundo é mundo, existe sempre uma religião para satisfazer as necessidades espirituais do homem. Será que nós somos divinos? Será que nós somos deuses? Ou será que somos meros mortais buscando um sentido para a nossa vida? Adorar a Deus, de fato, é uma religião? Será que eu buscar a Deus está intrínseco no meu DNA? Será que eu sou uma criatura que se desenvolve por natureza como um ser religioso? Será que existe realmente sentido em buscar a Deus? Será que existe sentido em se organizar em grupos? Ou será que tudo isso é uma ferramenta de manipulação? Ou será que as religiões são, na verdade, estruturas criadas para apacentar um rebanho, para controlar as pessoas, para torná-las suscetíveis a governos? O que será que está acontecendo ao nosso redor? Por que você adora Deus? Você já se fez essas perguntas? Por que você adora um ser divino? Você o conhece de verdade? Você tem conhecimento de Deus? Você busca conhecimento de Deus? Você se questiona? Porque o autoquestionamento, o questionar sobre as coisas, é uma fase muito importante do nosso desenvolvimento intelectual. A gente tem um cérebro, o nosso cérebro, ele pratica exercícios justamente para nos fornecer a capacidade de raciocínio. Você usa o seu raciocínio? Quanto você conhece a Deus? Será que você o conhece mesmo? Você conhece Deus ao longo da história? Será que existem deuses diferentes adorados na Bíblia? Por exemplo, será que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento? Existem pessoas que dizem que o Deus do Antigo Testamento é rancoroso, vingativo, que apoia a escravidão, que adora assenhorar homens especiais e adora tornar servos
servos, pessoas mais humildes? Será que esse Deus, ele é contrário ao Deus do Novo Testamento? Existem muitos pensamentos que seguem por esta linha. Eles estão corretos? Vamos estudar um pouquinho a partir deste ponto. A primeira pergunta que eu poderia fazer para introduzir vocês a esse vídeo é: quem é o Deus que vocês adoram? Qual é o nome do Deus que vocês adoram? A palavra Deus aqui no Brasil, ela é bastante desgastada, porque Deus não é um nome, Deus é uma palavra, Deus na verdade é um título, Deus não é um nome próprio. Se você falar do Deus da Bíblia, nós lemos a Bíblia no idioma português, traduzida aí por João Ferreira de Almeida, que são as Bíblias mais clássicas. Eu uso a Bíblia do João Ferreira de Almeida, eu gosto da Revista e Corrigida. Eu tenho a Assembleia de Deus correndo nas minhas veias, desde que eu nasci numa denominação pentecostal, então eu acostumei a usar a Revista e Corrigida. Eu não me dou muito bem com as novas traduções, com a NVI, com a NTLH, eu não me dou muito bem com essas novas traduções. Eu aprendi a ler na clássica e eu gosto de continuar lendo na tradução clássica. Então, se você ler a Bíblia em português, você vai ver de capa a capa o nome Deus sendo usado o tempo inteiro. E disse Deus, e Deus fez, e Deus falou. Então, você tem a ideia de que o nome do ser divino a quem você adora é Deus. Nós pregamos Deus, falamos de Deus. Quando nós vamos orar, nós dizemos: ó Senhor Deus, obrigado por tudo. Quando nós vamos confessar ao Senhor Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, Deus, eu te peço perdão. Então, nós associamos a pessoa divina a quem nós adoramos ao nome Deus, mas a palavra Deus nunca foi um nome próprio. Ela é um título de uma pessoa divina. Nós, para diferenciar Deus título de Deus nome, existe um detalhe pequeno na língua portuguesa, que é a letra maiúscula. Quando estamos falando de Deus em seu nome próprio, nós usamos a letra maiúscula. Quando estamos falando de deuses em geral, usamos D com letra minúscula. Esse pequeno detalhe, na nossa língua portuguesa, é uma baita diferença. Significa, representa muita coisa. Mas a pergunta que eu faço para você é: qual é o nome do Deus a quem você adora? Se a sua resposta para mim for obviamente sim, então eu gostaria de dizer que infelizmente você esteve errado todo esse tempo, porque Deus nunca foi um nome próprio. Deus é uma palavra que se refere a um título divino, para separar deuses de humanos, para separar imortais de mortais. Existe uma religião morta que a gente conhece muito bem por causa da sua mitologia, que se desenvolveu na Grécia nos tempos antigos. E a Grécia, ela vai influenciar muito a nossa cultura ocidental dos dias modernos, como a gente vai ver mais para frente. E essa religião, ela tinha um panteão com diversos deuses. Dentre eles, os mais conhecidos seriam Zeus, Poseidon, seria Hades, Atenas, Afrodite, Diana, Ares e etc. Esses deuses, eles todos eram Deus. Todos eles tinham esse título, Deus, com um D minúsculo. Por quê? Porque eles eram uma pessoa divina, eles eram imortais, cultuado entre os humanos, eles tinham os seus templos espalhados pelas regiões da Grécia. Mas toda vez que terminava a palavra Deus, vinha o nome próprio, para identificar um Deus de outro Deus. Tinha Zeus, que era o deus dos deuses, o líder do panteão dos deuses, aquele que tinha o poder dos raios, das grandes tempestades. Tinha Poseidon, o deus dos mares, tinha Hades como o deus do submundo,
onde ficavam os espíritos das pessoas, as almas das pessoas que morriam. Tinha a deusa Atenas, que era a deusa da sabedoria e das batalhas. Tinha Ares, que era o deus da guerra e irmão de Atena. Tinha Apolo, que era o deus do sol, e por aí vai. Os deuses da Grécia foram adorados por seu povo. Em determinado momento, construíram templos em honra ao nome deles. E todos eles eram deuses. Com o tempo, quando Roma vem e subjuga a Grécia, e a Grécia se torna parte do Império Romano, Roma incorpora a religião da Grécia. Ela vai mudar os nomes dos deuses para se adequar à nova teologia, à nova religião, ao novo mundo onde eles estão vivendo. Zeus vai ser chamado de Júpiter, por exemplo, na religião romana. E isso vai ser chamado de mitologia greco-romana, quando você mistura a Grécia com o Império Romano. E com o tempo, Roma vai se dobrar ao cristianismo. E todos esses deuses da Grécia Antiga, que se tornaram parte importante da mitologia greco-romana, eles vão se dobrar diante do único Deus cristão. No entanto, esse nome que nós demos, esse nome que nós usamos para nos referir ao nosso Deus, a sua essência, a sua raiz etimológica está na mitologia grega, porque a palavra Deus, ela deriva de theos, que significa Deus, e era o mesmo nome do líder do panteão grego, Zeus. Zeus, ele vai evoluir e por causa dos sotaques dos idiomas novos em que ele vai se encontrar, vai chegar nos dias de hoje ao nome Deus. Portanto, a palavra Deus que nós usamos, a sua raiz é Zeus, do panteão grego. E isso mesmo.